Você sabe me dizer o que Albert Einstein, Elon Musk e Arnold Schwarzenegger têm em comum? Eu vou te responder isso hoje, e acredite, não tem nada a ver com robôs futurísticos que viajam no tempo. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos, que sempre traz informações de forma clara e objetiva para você. Hoje eu quero te contar a história de algumas personalidades americanas que tiveram uma origem em comum, a imigração. São pessoas que muitas das vezes mudaram a história dos Estados Unidos ou ganharam grande repercussão em suas áreas, mas que vieram de outro país. Às vezes começaram muito lá de baixo e hoje conquistaram o mundo inteiro, seja através da sua fama, reconhecimento ou através da sua contribuição. E é justamente isso que Elon Musk, Albert Einstein e Arnold Schwarzenegger têm em comum. São personalidades que vieram de fora dos Estados Unidos, um como estudante, outro já como cientista, outro como atleta. Eu vou contar a história de cada um deles e a gente entender como que eles já ajudaram a mudar e a moldar a história dos Estados Unidos. Vamos começar por ele, aquela figura emblemática de cabelos todos bagunçados, Albert Einstein, um cientista alemão de família judaica que saiu da Alemanha um ano antes de Hitler chegar ao poder, vindo para os Estados Unidos convidado pela Universidade de Princeton para ser um professor visitante. Com a ascensão do nazismo, ele renunciou à cidadania alemã, solicitou um visto de residência aqui nos Estados Unidos e em 1940 se tornou cidadão americano. Bom, a gente não precisa nem falar muito sobre a história de Einstein, é conhecida mundialmente, um dos grandes ou um dos maiores cientistas do mundo. É conhecido como o pai da teoria da relatividade e encontrou no ambiente acadêmico americano a liberdade para poder desenvolver todas as suas pesquisas que mudaram em muito a história dos Estados Unidos. Inclusive, se acredita ele como um dos motivadores para que os Estados Unidos pudessem desenvolver a primeira bomba atômica. Foi ele quem enviou uma carta para o então presidente Roosevelt, apresentando justamente o potencial armamentista que a energia nuclear já apresentava. Einstein ficou tão famoso que hoje faz parte da cultura pop mundial. É comum achar aqueles bonequinhos do Einstein com a cabeça balançando e aquele cabelo bagunçado. Inclusive, um visto que dá o green card e que leva a cidadania americana tinha até pouco tempo o apelido de Einstein. O EB2NW era conhecido até um tempo atrás como Einstein Visa, de tão difícil que era conseguir conquistar esse visto. Praticamente você precisava ser um Einstein para a imigração americana para que você fosse elegível ao visto na categoria N e W. Desde 2017 a gente sabe isso mudou. O EB2NW deixou de ser o Einstein Visa e hoje possibilita que milhares de brasileiros consigam conquistar o Green Card. Mas sem dúvida alguma, Einstein deixou a sua marca e poucas pessoas lembram dele como um cidadão alemão, de tão relacionada com a própria história americana. Einstein ficou. E justamente contabiliza para a história dos Estados Unidos, além da revolução da física moderna, também mais um dos prêmios nobres de tantos outros que os Estados Unidos ganhou através das pesquisas de Einstein. Já o multibilionário Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX, Starlink e diversas outras companhias, também tem uma história de imigração. Nascido em Pretória, na África do Sul, filho de mãe canadense, utilizou justamente a sua cidadania canadense para se aproximar dos Estados Unidos, indo estudar em Ontário. Ficou 2 anos estudando lá, mas o objetivo dele sempre foi vir para os Estados Unidos conseguir estudar aqui. E assim ele fez. Em 1992, ele conseguiu o visto F1 de estudante para vir estudar na Universidade da Pensilvânia. E ali foi o início do grande império que ele construiu. Logo depois da faculdade, ele fez o OPT, o Optical Practical Training, ou seja, o estágio remunerado que é permitido logo depois que você sai da faculdade com o visto F1. E durante esse estágio, ele conseguiu a aplicação para o visto H1B, que permitiu que ele continuasse aqui nos Estados Unidos, quando ele cria a PayPal, uma das primeiras empresas milionárias dele. Dali em diante, depois da venda do PayPal, veio a criação de diversas outras empresas, principalmente a Tesla. Depois do H1B, ele conseguiu o Green Card através do visto EB1 de habilidades extraordinárias, por tudo que ele já tinha construído aqui nos Estados Unidos, e após 5 anos de Green Card, se tornou cidadão americano. E hoje está moldando a história dos Estados Unidos, não só em relação a carros elétricos, mas principalmente a exploração espacial. Uma das grandes ambições de Elon Musk é conseguir chegar a outros planetas, e para isso ele quer utilizar a bandeira americana. Hoje, inclusive, muitas missões aeroespaciais feitas pela NASA só são possíveis por conta das empresas de Elon Musk, principalmente a SpaceX, que está considerada na ponta da tecnologia aeroespacial aqui no Ocidente. Elon Musk é mais um imigrante que se identifica muito com os Estados Unidos e continua trabalhando bastante para que esse país seja a grande liderança tecnológica e econômica do mundo. Já o ator Arnold Schwarzenegger chegou com uma história bem diferente. Nascido na Áustria em 1947, ele veio para os Estados Unidos aos 21 anos de idade como atleta para disputar campeonatos de fisiculturismo, se tornando o Mister Olímpia, que ele ganhou 7 vezes consecutivas. Esse sucesso, justamente como esportista, levou a ele ao cinema Hollywood, interpretando personagens emblemáticos do cinema, como o robô que viaja
viaja no tempo em Exterminador do Futuro 1 e 2, Conan o Bárbaro e diversos outros. Depois da sua carreira artística, ele ainda se tornou governador do estado da Califórnia. É isso mesmo, um imigrante naturalizado conseguiu se tornar governador de um estado americano, já que o estado da Califórnia permite que cidadãos naturalizados, não nascidos nos Estados Unidos, possam sim concorrer e ocupar a vaga de governador do estado. E Arnold Schwarzenegger ocupou isso por 2 mandatos consecutivos. E além deles, existem ainda várias outras histórias de famosos e personalidades americanas que migraram para os Estados Unidos, como por exemplo da tenista Martina Navratilova, originária da Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Ela veio em 1975 participar do US Open, um torneio de tênis aqui nos Estados Unidos, e depois de perder uma das disputas na semifinal, foi direto para a imigração americana e solicitou asilo político. Estamos falando de uma época no meio da Guerra Fria e a Tchecoslováquia fazia parte da União Soviética. O pedido dela foi rapidamente processado e ela se tornou residente permanente 5 anos depois, cidadã americana. Naquela época, indivíduos que fugiam da União Soviética, principalmente atletas, eram muito bem recebidos nos Estados Unidos, recebendo green card e se tornando cidadãos, e esse é um dos casos emblemáticos. E a gente poderia aqui citar diversas outras personalidades, como o musicista Carlos Santana, originário do México, como o fundador do Google, Sergey Brin, que é russo e se tornou americano, e diversos outros exemplos que trilharam o caminho da cidadania americana e fizeram história aqui nos Estados Unidos. E essa também pode ser a sua realidade. O Green Card pode ser a porta de entrada para que você também possa construir não só uma carreira, como uma história aqui no país. E esse também pode ser o seu destino. O Green Card pode ser o caminho para que você possa construir não só uma carreira, como uma história aqui na América. Então, se você quer realizar esse sonho, não deixe de entrar em contato com a gente, com o nosso time de especialistas em imigração, clicando nos links que sempre ficam aqui na descrição. Existe um caminho para você trilhar e pode ser muito parecido com dessas personalidades que a gente apresentou aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo e se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente lançar. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.